A década de 60 representa um período de transformações políticas, sociais e comportamentais. A crítica aos regimes políticos e aos costumes da época abriu caminho para uma reflexão sobre os valores e ideais de toda uma geração. Os acontecimentos de maio na França e a Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia, marcaram o ano de 1968 e contribuíram com mudanças no mundo todo. O Multiponto de hoje procura identificar o significado dessas mudanças e suas influências ao longo dos anos. 68 é, a gente poderia dizer, o sintoma dos processos que vieram se acumulando após o fim da Segunda Guerra Mundial. Se a gente fizer a conta, nós vamos ver que a geração do Baby Boom, que começa a surgir no final da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, os dados já falam que o Baby Boom começa em 44 e nos Estados Unidos até em 43. Essa geração, em 68, ela está terminando os seus estudos universitários e está entrando na universidade. É justamente essa faixa de idade. Essa geração ela foi criada num período de recuperação econômica, reconstrução da Europa, e nos Estados Unidos num período de ampla expansão das condições de consumo material. Uma das características que vai haver, e tanto num quanto no outro, serão as carências absolutas em termos espirituais, vamos dizer assim. A necessidade de reconstruir a Europa, por um lado, e no outro lado, os Estados Unidos, o próprio sistema que alguns intelectuais chamaram de inferno com ar-condicionado, todas as benesses, os benefícios materiais, mas nada de objetivo do ponto de vista espiritual, né? Deixaram essa geração muito frustrada, muito revoltada e, ao mesmo tempo, muito insatisfeita. Insatisfeita porque as expectativas e as esperanças deles não se realizavam. Essa geração, que eclode em 68, é uma geração que passou durante a maior parte da sua infância e da sua juventude num clima brutal de Guerra Fria. Essa Guerra Fria que proporcionou inclusive a homogeneização do leste da Europa, cuja ruptura vai ser Praga, em 68, mas também uma Guerra Fria que, através do macartismo e da difusão das ideias macartistas, criou o que nós poderíamos chamar um sistema de pensamento totalitário nos Estados Unidos e no mundo ocidental. O sistema era altamente repressivo. A própria educação, embora usasse todos os métodos modernos que a educação pode utilizar, ela era voltada a formar pessoas habilitadas para trabalhar numa sociedade de Guerra Fria. A própria universidade ela estava funcionando em boa parte das suas áreas de pesquisa nos Estados Unidos, a serviço da agência de inteligência, da CIA, e a serviço do Pentágono. Paralelamente, a produtividade do trabalho se incrementava brutalmente com as novas tecnologias e nós vamos ter uma juventude operária que vai ser justamente quem vai ser engajado nessas novas tecnologias, na produção dessas novas tecnologias, que também estarão profundamente frustradas e insatisfeitas, não tanto com o salário, porque o salário era bom,
mas principalmente com a alienação. Enfim, tudo isso em uma sociedade onde a reconstrução havia sido feita, onde o crescimento econômico, o desenvolvimento da economia, que já havia sido modernizada, pelo menos no primeiro mundo, né, colocava grande interrogação. É isso o futuro? Ou eles estão nos fraudando? Onde é que estão as lideranças operárias, as lideranças políticas que não fazem essa crítica? E eles terminaram assumindo as rédeas do processo em maio de 68. Paris, né? Por que Paris é tão importante? Porque Paris é o sintoma de tudo isso. É em Paris que nós vamos ter os jovens universitários, numa época, inclusive, que a universidade se expandiu aceleradamente sem criar infraestrutura. Há uma multiplicação exponencial do número de estudantes nas universidades, na França, na época, pela necessidade de pessoal com formação superior, mas também pela própria possibilidade de grupos sociais que até então não haviam tido acesso à universidade, poderem frequentar a universidade. A repressão que se dá sobre os estudantes de Paris, ela termina unindo os trabalhadores e os estudantes. E, significativamente, o processo ele se espalha por toda a Europa. Havia o governo do general de Gaulle desde 58, 10 anos de poder, 7 anos, reeleito em 65, e era um governo forte que tinha por objetivo de atacar as conquistas políticas e sociais que a população, os trabalhadores, tinham arrancadas depois da Segunda Guerra Mundial. Havia um sindicato estudantil nacional forte. Houve reações mais limitadas. Campus da Universidade de Paris, mas um campus que está fora da própria cidade de Paris, um campus recém-criado em Nanterre. Em 2 de maio, o reitor da faculdade tomou a iniciativa de fechar o campus e abrir processos administrativos contra os estudantes que tinham liderado as manifestações. Daí, no dia seguinte, sexta-feira, 13 de maio, houve uma manifestação no pátio interno da Universidade de Paris, uma manifestação em protesto contra o fechamento do campus de Nanterre. E o reitor da universidade, depois de consultar o ministério, tomou a decisão de chamar a polícia, que veio para prender os 400 manifestantes, fechar aquele prédio da universidade. Isso provocou revolta nos estudantes. A universidade não tinha sido fechada desde a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os 400 estavam sendo presos e aí o inesperado aconteceu. Alguém gritou espontaneamente: libertem nossos colegas, nossos companheiros. E aí outros retomaram o grito e saiu uma pequena passeata, algumas dezenas, que cresceu, foi crescendo, se juntaram a estudantes secundários que têm liceus por perto, tem população, e aí de dezenas para centenas, e em pouco tempo eram 1.500 pessoas fazendo uma passeata. E subiu até 2.000, talvez 2.500. A população assistiu a isso surpresa. No dia seguinte, o Sindicato Nacional Estudantil, a UNEF, diante do fechamento da universidade, porque eles tinham decidido fechar a Universidade de Paris, chamou a greve geral estudantil nacional no país inteiro. E o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior fez um chamado à solidariedade. Quer dizer, os docentes que poderiam paralisariam, os outros prestariam sua solidariedade de uma forma ou de outra.